Minuto. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor presidente, senhores parlamentares, senhoras parlamentares, telespectadores da TV e da Rádio Câmara. Subo hoje a essa tribuna com um sentimento especial, uma emoção particular pela recente canonização da irmã Dulce, que foi testemunhada e presenciada por integrantes membros dessa casa, pelo presidente Rodrigo Maia, pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, entre outras autoridades. Primeira santa brasileira canonizada, a mulher de fibra, de garra e de fé, que quebrou paradigmas e que no silêncio do seu humilde trabalho falou alto ao mundo com a sua intensa caridade e amor aos pobres, aos excluídos e aos marginalizados. Peço licença ao adentrar esse tema àqueles que possuem uma fé diferente da minha e também àqueles que não possuem, não exercitam uma fé específica. Discurso dessa tribuna com pleno e sincero respeito às demais crenças, mas não posso desvincular das minhas palavras aquilo que está enraizado na minha mente e no meu coração. Não sou nenhuma autoridade sobre a vida de irmã Dulce, mas pelo pouco que conheço, tomo a liberdade para fazer uma pequena reflexão nas vésperas, nos períodos que sucedem, no período que sucede a sua canonização. Para que possamos entender, compreender na integralidade o que irmã Dulce representou para o Brasil e para o mundo, faz-se necessário compreender os dramas do mundo moderno que principiaram-se no tempo em que a irmã viveu. No mundo contemporâneo, todos nós, seres humanos, experimentamos um sentimento comum, um assombro existencial característico da nossa era, propagado pela globalização, aquilo que o sociólogo Zygmunt Bauman denominou sociedade líquida, melhor do que ninguém. No cotidiano da vida humana, todos nos deparamos com o caráter líquido das sociedades odiernas. Vivemos relações em todos os âmbitos da existência humana que carecem de solidez, de estabilidade e findam por escorrer pelos dedos, como uma substância líquida que se transforma de acordo com seu recipiente, a todo momento se modificando, suscetível a qualquer estímulo recebido, positivo ou negativamente. A consequência dessa liquidez são múltiplas e diversas. Entre elas estão as incertezas constantes, as relações efêmeras no amor, a metamorfose do trabalho que se transforma todos os dias, o lazer carregado de prazer imediato que não preenche, a falta de sentido que não explica, ou melhor, da multiplicidade de sentidos sem consistência alguma, na qual se apoiar para direcionarmos a nossa própria vida. A sociedade está em periódica mutação, na evolução ou então involução de seus costumes, nas transformações exploradoras da relação do homem com a natureza, as quebras de paradigmas na relação entre a religião e as ciências, a humanidade sempre enfrentou desafios, mudanças e transições. Ademais, o que caracteriza o Homo sapiens ser racional, dotado de inteligência e vontade, é a capacidade de se adaptar ao meio e enfrentar qualquer adversidade com as quais se depara. Todavia, a época em que vivemos testemunha a originalidade dessas mutações. Irmã Dulce enfrentou esse tempo. As transformações sociais nunca experimentaram tamanha velocidade e fluidez, provocando no homem desconfiança, insegurança e hesitação perante tantas decisões a serem tomadas em um só dia. No entanto, irmã Dulce soube lidar com simplicidade e sabedoria com o progresso da civilização e com suas complexidades, em especial com os dilemas da pobreza e da desigualdade material e espiritual, por meio da fé, da esperança e do amor. Como consequência, experimentamos todos uma espécie de desorientação, decorrente da multiplicidade de possibilidades, conhecimentos e pela substituição constante dos conceitos que orientam a existência, a noção do bem e do mal, do certo e do errado e dos demais princípios que norteiam a vida humana. Não que a humanidade já não tivesse passado por períodos de dúvidas e incertezas, mas estas surgiam e reapareciam paulatinamente, em transformações lentas e graduais. Acontece que na modernidade, ou melhor, na pós-modernidade, a velocidade dessa transição se intensificou exponencialmente, gerando pela primeira vez uma desorientação em 360 graus, em todas as esferas da vida humana, prejudicando gravemente a nossa qualidade de vida. Observemos aqui com alguns exemplos a veloz mutação proporcionada pela Revolução Industrial, acelerando o processo de produção, exigindo dos trabalhadores cargas cada vez mais elevadas e ritmos monótonos, além da transição de um trabalho familiar e local para serviços externos e industriais, que transformaram vigorosamente as relações de trabalho.
Esse novo espectro laboral forçou as classes intelectual, política e trabalhadora a se reorientarem e influírem no mundo jurídico para encontrar novas formas de proteger o trabalhador da exploração, por meio de políticas de salário mínimo, a limitação da jornada de trabalho e a hora extra. Desse modo, buscava-se evitar a precarização da força de trabalho. Na sociedade pós-industrial, fundada na administração burocrática dos escritórios empresariais, em que a constante busca pelas inovações de produtos sob o lema "tempo é dinheiro", gera uma ainda mais nova organização do sistema de trabalho. O labor organizado em setores com competências e habilidades específicas e especializadas orientam a formação acadêmica e técnica por vias estreitas, que comprimem o cérebro e o espírito humano por setores condensantes e limitantes, na sua possibilidade de desenvolvimento das demais dimensões que preenchem o ser. Outra transformação que exemplifico e que mudou definitivamente a transmissão das informações e a formação do inconsciente coletivo popular pela manipulação midiática que acontece nos meios de comunicação. Hoje, o disparo de informações multiforme à mente humana acontece em questão de minutos ou segundos. Em tempos remotos, levaríamos anos, meses para acumulá-las. Informações que nos chegam a todo tempo sem que solicitemos e às quais temos acesso 24 horas por dia na tela de um smartphone, nos fornecendo números, fatos e novas opiniões, antes mesmo que possamos consolidar a nossa própria opinião acerca de uma notícia há pouco tempo averiguada. O mundo virtual representa com precisão a nossa condição. Não navegamos, naufragamos. Essa é a impressão que temos do mundo. Estamos naufragando, sem destino pré-definido, sem saber para onde ir, sem mapa nas mãos, onde as tempestades surgem a todo tempo, mudando a rota e a direção. Concomitantemente, o capitalismo dinâmico, permeado de produções quase que instantâneas, sensível à ininterrupta onda de modas e novidades líquidas e efêmeras, impulsionada pelas mídias, propaga um padrão idealizado de consumo associado à felicidade. Esse padrão quimérico e almejado inspira a sociedade a internalizar os ditames do sucesso pessoal, criteriosamente escolhidos em termos de compra, dividindo entre felizes e infelizes aqueles capazes de acessar esse padrão de consumo estabelecido. Tal fato criou um apelo materialista nunca antes visto na história da humanidade. Cito aqui também a compressão do espaço-tempo, a sensação peculiar a essa geração especificamente, de que o mundo é pequeno, às vezes até obsoleto, e o tempo curto demais para tantos afazeres e tantos lugares a serem conhecidos, visitados e explorados. Impulsionado pela celeridade com que os meios de transporte se desenvolvem e o fácil acesso a essas mercadorias, privam o ser humano de uma das principais experiências que a humanidade antiga testemunhou: a relação quase que fraterna e até mesmo nupcial do homem com a criação. A corrida pelo mundo, a possibilidade de vivermos uma vida inovadamente nômade, enfraquece os laços afetivos que outrora eram territoriais, locais e nacionais. A possibilidade de se relacionar com o bioma local, pelas longas viagens a pé de uma cidade a outra, sentindo a textura das plantas no caminho, o cheiro das flores e seus aromas, de se conhecer apropriadamente o vizinho, partilhar do mesmo alimento, dividir as mesmas preocupações, sentar à mesma mesa sem pressa, de se viver em comunidade, exercitando as mesmas orações e repartindo as mesmas obrigações. Tínhamos laços afetivos, expressávamos o orgulho e a alegria de fazer parte da história de uma terra, de um povo e de uma nação. Consultemos as declarações de amor à pátria de Dom Pedro II, em suas declarações em resposta à sua humilhante expulsão do Brasil após o golpe de 1889, ou então as cartas ufanistas do povo judeu em declaração apaixonada à sua amada Israel. Somos cada vez menos munícipes da cidade e cada vez mais cidadãos do mundo, sem identificação com nossas origens. O efeito dessas transformações são enfraquecimento do sentimento e da sensação de pertença a determinado povo, a relação com crenças e costumes comuns, que serviam como princípio de orientação na estrada da vida do indivíduo e da comunidade. A desorientação política também nos atinge como povo responsável pelos destinos da nossa nação. Vivemos mais do que nunca tempos de democracia de marketing, em que construímos nossa identidade não pelo que fazemos e somos, mas pelo que parecemos ser, pela imagem que melhor vendemos. Nesse cenário, a eficiência e a qualidade não está no que eu faço de bom, mas muito mais focada no que eu consigo determinar que o outro representa de ruim.
em que se prioriza não o debate técnico sobre o bem que a administração pública e a atividade legislativa pode fazer pelo povo, mas aos ataques constantes à pessoalidade do outro, para que seja veementemente desmoralizado e desacreditado, como se assim fôssemos melhorar a vida de alguém. Somando-se a isso, jargões repetidamente provocados e propagados pelos meios de comunicação de massa impõem a visão unilateral de certos interesses privados disfarçados sob o manto de interesse público. Também está incluso no fenômeno da desorientação, a desorientação religiosa pela secularização de um mundo que hoje convive apenas com resquícios de um mundo cristão. Uma desorientação causada pelo que o antigo filósofo Nietzsche chamou de a morte de Deus em seus conceitos, ou seja, o gradual desaparecimento de Deus como orientador supremo dos princípios morais. Nessa toada, a sociedade busca uma transvaloração dos valores sem qualquer modelo de referência moral, baseando somente na promessa da emancipação racional e do paraíso no mundo em oposição ao céu metafísico, resultando em uma sociedade perdida e desorientada. Tantas transformações ao mesmo tempo, afirmam especialistas, provocam reações ainda desconhecidas na mente humana, provocando uma desorientação total ao ponto do corpo responder à incessante pressão, com os sintomas predominantes no homem no século XXI: ansiedade, síndrome do pânico, depressão, síndrome de estresse pós-traumático, entre outros que poderíamos aqui citar. O número de jovens que tiram a própria vida vem aumentando, fato que ainda não conseguimos explicar completamente. Dados de 2018 da OMS revelam que essa é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos, atrás apenas dos acidentes de trânsito. A juventude, a minha juventude, a juventude da qual eu faço parte, tem apresentado uma inabilidade natural, uma inexperiência e uma certa frustração frequente. Temos chegado à trágica decisão de optar pela morte em detrimento à vida. A transição do mundo real para o virtual multiplicou as possibilidades de se adquirir conhecimentos aleatórios e dos meios midiáticos para expressarmos nossas opiniões pouco refletidas, em especial se o objetivo for atacar o diferente. Com o teclado, a câmera e o microfone das redes sociais à nossa disposição, enquanto lotamos as redes em ataques e descarrego do ego contra realidades abstratas, os problemas concretos estão lá, bem longe das discussões intelectuais que pautam o nosso dia a dia. Estão excluídos do debate virtual autoritário as 5,2 milhões de pessoas que passam fome todos os dias no Brasil. Os 12,8 milhões de desempregados no Brasil que todos os dias se recolhem em seu leito para o descanso sem saber qual será o destino do dia seguinte. Os 11,5 milhões de analfabetos que têm dificuldades no acesso ao emprego e aos elementos básicos da cultura e do aprofundamento do espírito humano. Após um pequeno relato das transformações mundiais da história recente, continuo minha reflexão, adentrando agora mais ao aspecto teológico, que por séculos fez parte das discussões públicas e hoje está relegada à clausura da vida privada. Sempre concordei com a Igreja Católica, quando muitas vezes mal compreendida, analisou o mundo sob o prisma social e espiritual e afirmou pedagogicamente existirem 7 pecados capitais, ou seja, 7 pecados e disposições da qual derivam todos os outros e que arruinam as gerações. Segundo a Igreja, cada geração está essencialmente comprometida com um pecado específico, ou seja, carregada de conceitos e ideais mentais pelos quais orientamos nossa busca por Deus ou pela felicidade no lugar onde ela não está. Desse modo, bagunçamos o cosmos, erramos o alvo e cumprimos a etimologia dessa palavra tão distorcida, a palavra pecado. Essa foi a fé na qual Maria Rita foi educada. Não podemos desvincular a vida e os atos de irmã Dulce de sua fé, da sua crença no pecado e ainda mais, da sua crença na possibilidade de redenção pela via do amor em Cristo. Alguns exemplos históricos de outros santos canonizados, já não brasileiros, que contestaram com a sua vida o espírito distorcido de uma época, nos atestam essa realidade. Em um tempo de efusão dos ideais renascentistas e do princípio das descobertas do poder da razão com o progresso e as descobertas científicas, Tomás de Aquino, não com palavras, mas com a sua vida, contrapôs o mundo com a sua vocação para a fé, ou melhor dizendo, para a iluminação da razão por meio da fé. Não fez isso com palavras somente, mas expressou em ações. Num tempo de orgulho, vaidade e superioridade por parte de alguns cristãos em relação aos seus irmãos locais, Agostinho,
combateu o ego e orgulho do mundo, da aparência ou dos discursos teístas de mérito e recompensa com a sinceridade simples dos grandes homens. Em sua emblemática obra As Confissões, desnudou-se ao mundo para mostrar as dificuldades experimentadas por todo homem verdadeiro, que reconhece sua condição humana, a sua imperfectibilidade e a sua parte de culpa no mal do mundo. Francisco de Assis representou a simplicidade, o desapego e o amor às criaturas do Criador, em especial à natureza e ao próprio ser humano em um tempo de extremo apego às posses, à propriedade e ao status. Num tempo de extrema avareza, São Francisco contrapôs o mundo com a sua vocação à pobreza, hoje revitalizada pela ordem dos franciscanos, pouco compreendida por nós, quando não observadas com as lentes do amor. Nesse sentido, quero humildemente, por fim, contextualizar no meu entendimento a importância simbólica da canonização de Irmã Dulce para o mundo e, em especial, para o Brasil de hoje. O grande escritor inglês Chesterton, por quem eu tenho uma grande e profunda admiração há tempos, afirmou que todo santo é homem antes de ser santo e que um santo pode ser feito a partir de todo tipo de homem. Com isso, Chesterton quis externalizar 3 realidades. Primeiro, que todo santo, como Irmã Dulce, apesar de estar envolvido na aura mística dos milagres, de realizações sobrenaturais, imaginado como que coberto com um manto sobrenatural, é um homem ou uma mulher como qualquer um de nós, com as mesmas dificuldades e lutas diárias. Em segundo lugar, Chesterton quis dizer também que o ser humano é sim recuperável, que pode ser transformado e que é possível uma segunda chance. Terceiro, e por fim, quis dizer que o santo é alguém tirado do meio da comunidade, da vida cotidiana comum, em um bairro, em algum país distante, envolvido no seio dos problemas sociais e políticos que todos vivemos e que, apesar dos pesares, superou a tudo pela via da caridade. Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, popularmente conhecida como Irmã Dulce, encarna concretamente o pensamento de Chesterton e da Igreja acerca dos pensamentos, acerca dos homens e mulheres considerados pela Igreja Católica como santos. Seria razoável imaginar que a pequena Maria Rita tenha presenciado em sua infância acontecimentos e fatos concretos que a expuseram à dura realidade da pobreza em nosso país. A desigualdade existente na Bahia em sua época serviu como combustível e gatilho para sua vocação. A jovem Maria provavelmente se deparou no interior dos mistérios de sua mente com as mesmas contradições com que todo jovem indignado hoje se depara. O contraste entre a manifesta bondade de Deus e as injustiças presentes nas relações humanas. Este foi o empurrão para o itinerário que levaria a pequena Maria Rita a se tornar a grande Dulce dos pobres. A vida desta santa expressa que a indignação canalizada para os bons propósitos é capaz de milagres. A indignação que hoje impulsiona muitos jovens para a política e para a vida pública, como forma de se reparar as injustiças humanas, foi experimentada pela Irmã Dulce. A freira baiana, ao se deparar com a pobreza, com a injustiça e com a desigualdade, reconhecendo a dignidade humana em cada pobre que encontrava em seu caminho, optou por se entregar pelos que não tinham nada para dar. Sua vida em todos os seus atos de heroísmo, sacrifício e caridade não pode ser interpretada como uma mera boa ação, como beneficência ou como caridade solitária e isolada, pois sua indignação carregava algo muito maior. Sua vida foi completamente temperada e iluminada com o sal e a luz do Evangelho do Cristo que ela tanto amava. Desde pequeno, Dulce em sua vida encarnava a caridade. Ainda jovem começou a ajudar com inebriante amor mendigos, enfermos e desvalidos. Pouco a pouco, a jovem transformou a casa de sua família num centro de atendimento às pessoas necessitadas, conhecida como a Portaria de São Francisco. Tornou-se freira, lecionou, construiu colégios, casas de apoio, albergues para receber os pobres. Suas obras, reconhecidas no mundo todo, alçaram a Irmã Dulce ao posto de uma das maiores brasileiras de todos os tempos. Tanta dedicação, abnegação, renúncia e sacrifício em benefício dos mais necessitados demonstraram que Irmã Dulce caminhou na contramão do mundo e que sua vida contradizia tudo que os tempos modernos dogmatiza. Como uma vez disse Chesterton, cada século é salvo pelo santo que lhe é mais contrário, ou seja, cada século possui um santo que com sua vida, seu exemplo e suas virtudes transformam e combatem os erros da cultura de sua época.
Irmã Dulce estava extremamente orientada. Sabia para onde seu coração apontava, sabia o que queria fazer e para onde queria ir. Enquanto vivemos as incertezas, a falta de perspectiva sobre o futuro, a experiência da desesperança do amanhã, característica do nosso século, Irmã Dulce se mostrava uma mulher de convicções metafísicas que reverberavam na vida física. Senhora de uma fé singular permeada de obras, combateu a ansiedade da existência com o olhar fixo no seu amado, e o terror das aparentes injustiças da vida com a eminente esperança dos que creem. Contra a compressão do espaço e do tempo, da perda de identidade do território, a deterioração dos vínculos com a comunidade, Irmã Dulce fez dos corações humanos menos afortunados o seu habitat natural, e das periferias pobres do interior baiano a sua comunidade. Contra as manifestações constantes de ódio, brutalidade e divisão, amplamente manifestas por todo o canto nos dias de hoje, em especial no mundo virtual, Irmã Dulce contrapôs a tudo com doçura, amor e trabalho redentor. Dizia a santa: as pessoas que espalham amor não têm tempo nem disposição para jogar pedras. E é por isso que hoje, senhoras e senhores, telespectadores da TV Câmara, Rádio Câmara, comemoro com muita alegria, junto ao povo brasileiro, a primeira santa de nossa história, a canonização de Irmã Dulce, um marco especial em nossa história brasileira, transformando essa simples e aguerrida baiana em modelo para a igreja e símbolo para o mundo. Por fim, Dulce dos pobres deixou esta vida para entrar para a história dos homens e mulheres que demonstraram a nós, homens de carne e osso, ser possível vencer o egoísmo com a caridade, superar as contingências da existência com a fé, tocar e redimir a pobreza com verdadeiro amor. Contrapôs os dogmas modernos e hoje nos inspira uma vida a ser vivida de verdade. Por isso, junto a essa casa, junto ao povo brasileiro, com respeito à fé manifesta e exercida diferentemente da minha, alegria pela canonização da Irmã Dulce. Muito obrigado, senhor presidente.